Olá, queridos e queridas, eu sou Alan Miranda e a gente vai bater um papinho sobre roteiro. Para quem está muito afim de aprender a escrever histórias, mas como vocês devem perceber, eu estou falando muito de roteiro para audiovisual. Eu tive muita dificuldade de ter acesso ao ambiente da escrita do audiovisual. Na época, quando eu pensei em fazer isso, primeiro, eu estava em outra área, eu estava na área do teatro. E segundo, era tudo muito difícil, muito caro, muito dispendioso. Às vezes você tinha até que dominar o inglês para poder ter acesso aos manuais. Mas isso mudou, já mudou há bom tempo. E hoje você é duro e lascado, ainda assim você pode aprender a contar uma boa história. Então eventualmente eu vou estar sempre por aqui, batendo um papo com você, trazendo algumas informações para você que tem aquelas ideias na cabeça e não sabe como colocar. Por quê? Porque hoje é completamente diferente de 10 anos atrás e mais ainda de 20 anos atrás. Você acha que eu tinha público antes da internet? Não, só tinha um público do teatro. Hoje, como diria Galber Rocha, com uma câmera na mão e uma boa ideia na cabeça, você vai conseguir algumas pessoas para te assistirem. Pode ser que você não consiga milhões, mas 5, 10, 15, 20, 100, talvez 1000 pessoas cliquem no seu vídeo e assistam a sua poética. Isso é extraordinário. Não estou falando de você ficar dançando na frente da câmera. Não estou falando de você fazer coreografias aleatórias. Isso também tem a sua lógica, a sua poética, a sua estatística. Não é à toa que milhões de pessoas assistem. Mas tem alguém, que talvez seja você que tenha chegado até agora nesse vídeo, e que ele escreveu outras coisas que ele toquem. E eu vou te ajudar um pouquinho em relação a isso. Com o meu saber? Não! Mas te mostrando os caminhos para você aumentar o seu saber. Então sempre vou pintar aqui para poder te mostrar os caminhos que eu trilhei ou que eu estou trilhando para poder escrever uma boa história. A dica de hoje é o manual de roteiro de Sid Field. Esse de Sid Field, o manual de roteiro dele, é muito interessante, primeiro porque foi um dos primeiros manuais traduzidos para o português, né, de escrita para audiovisual. Ele ainda é um clássico, ele é o mais utilizado, ele é de fácil acesso, é muito simples, porque roteiro também tem formatação padrão, que nós do roteiro meio que negociamos mais ou menos nessa linha as nossas histórias, e elas passam por essa formatação que muitos atribuem a Sid Field. Por exemplo, muitos atribuem a Sid Field essa estrutura de que cada página de roteiro equivale a 1 minuto. As pessoas falam que ele acabou criando uma estrutura de rigidez. Eu não vou falar hoje da estrutura, eu vou falar o caminho das pedras, como você tem acesso ao manual. Criou uma estrutura meio rígida para a contação de histórias. Talvez, mas para desconstruir você precisa observar o que está sendo construído. Então se você quer começar a aprender a escrever e você não sabe por onde começar, primeiro dá uma buscada nos sites hoje, tem muito site, muito lugar legal, muito podcast legal de roteiro para aprender a escrever para audiovisual, escrever seu livro, o que for. O segundo é o que, meu Deus, que eu não lembro. Você pode não só escrever, como pode também, arriscando a filmar o que você escreve, porque as pessoas não vão te procurar se você não começar a experimentar e botar a cara a tapas. Porque hoje um celular tem muito mais potência, muito mais qualidade do que qualquer câmera da década de 70. Arrisque-se, certo? Você encontra ele na internet, ele é barato, eu já encontrei ele até por R$24. Mas você pode também ter acesso a ele aqui, ó, através da estante do roteirista, narrativas audiovisuais e criação de roteiros. É um site da Universidade Estadual de Goiás e eles tiveram uma ideia maravilhosa. A Trama é um site voltado para roteiristas em formação, coordenado pela professora doutora Jo Levi, e eles estão fazendo o podcast do manual do roteiro de Sid Field. Ou seja, se você não conseguir o livro, você vai conseguir pelo menos ter acesso ao podcast dele. Eles estão no 2º episódio, então tá bem no começo. Então você que tem interesse em aprender do zero, tá aí a página deles, é só você seguir lá no Instagram deles e dar uma olhada e se jogar e aprender a contar a sua história. Avisar que em novembro eu estou voltando a gravar. Eu criei um grupo chamado PODA, que é o Polo de Dramaturgia Audiovisual, voltado para roteiristas iniciantes. Criei 2 turmas, nós passamos esse ano pandêmico todo
estudando e principalmente produzindo. Então tem um lado formativo e um lado de produção de roteiro. E a partir de novembro eu estou começando a gravar os sketches originados no Poda. A partir de dezembro a gente começa a publicar e também a gente está se organizando para, se possível, ainda em novembro, gravar um especial de Natal já do Poda. Estou muito feliz por isso. Você que gosta de contar histórias e teve a sorte de nascer numa época em que você pode fazer com que suas histórias apareçam na sua tela, no seu canal, na sua página, dá uma olhada nessas dicas que eu estou dando. Fique aqui sempre me olhando, visitando, indica aí também para alguém que queira aprender roteiro. Devo abrir uma terceira turma do Poda no ano que vem, provavelmente no segundo semestre ainda, mas aí você fica ligado. Enquanto isso você nos visita a trama e outros macetezinhos que eu vou dar para vocês que querem escrever histórias. Beleza? É isso.